Alguma pessoa já pediu para você orar por ela ou orar por outra pessoa? E você já fez isso? Já orou em favor de alguém ou a pedido de alguém? Essa é uma prática comum. A Escritura está cheia de textos que nos orientam a orar uns pelos outros, cheia de textos que nos orientam a colocar todas as nossas ansiedades diante do nosso Pai. Então, a oração é uma prática que faz parte da vida cristã. Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que acham que a oração do pastor vale mais, e ela não vale, tá? Ela vale como de outro cristão. Tem pessoas que, por vezes, não conseguem ou não sabem orar. E é importante que elas aprendam, é importante que tenha alguém que ensine elas a orar. Mas nós podemos e devemos, né, nós somos incentivados a isso, a orar uns pelos outros. Se você já orou por alguém, que legal, que maravilha. É de fato uma dádiva, é um prazer orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, até mesmo quando é por uma situação difícil, por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, qualquer coisa nesse sentido. Não porque a gente esteja feliz com a dificuldade do nosso irmão, mas porque nós vemos ali a fé que ele tem, de que Deus ouve a oração dele e a oração dos irmãos dele também, de que ele quer colocar aquilo da vida dele diante de Deus, diante do Pai. Eu tenho até uma prática recente, relativamente recente, de anotar os pedidos de oração que eu recebo, porque como pastor eu recebo bastante. Muitas pessoas confiam a mim ansiedades que elas têm, problemas que elas têm, dificuldades, e pedem, pastor, por favor, ore por mim. Então, nesse caderninho, ele já está ficando pequeno, depois eu vou ter que achar um cadernão, eu acho, para anotar por esses pedidos. E à medida que eles vão sendo concretizados, né, eu vou eliminando ali ou atualizando aquela lista de tempos em tempos. E por que eu estou falando isso, estou perguntando isso, né? Não tem nada, nenhum texto bíblico que a gente vai ler no culto, no final de semana, ou alguma coisa que a gente está estudando aqui na igreja que me faz pensar sobre a oração, mas é porque, de fato, de um tempo para cá, de umas 2 ou 3 semanas para cá, eu tenho recebido constantes pedidos de oração, de membros da igreja, de pessoas que visitam a igreja, de amigos que eu tenho, de pessoas que eu conheço por aí afora e descobrem que eu sou pastor. Muitas, mas muitas pessoas mesmo têm me pedido oração por elas, pela família ou por qualquer uma outra situação. Isso tem sido importante para mim. Esses pedidos de oração têm me feito orar mais. Coisas que aconteceram na minha vida recentemente me fizeram orar mais. E talvez coisas vão acontecer para que eu ore mais ainda e de forma mais intensa, de forma mais solene, enfim, com que eu coloque todas as minhas e as ansiedades do povo diante de Deus, diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador. Porque a oração, no fim das contas, é sobre isso. É sobre confiar em Deus. A oração é sobre fé. É sobre olhar para a vontade de Deus acima e além da nossa vontade. É sobre olhar para o cuidado de Deus acima e além da nossa capacidade, acima e além do nosso cuidado ou da nossa interferência no mundo. É entender que tudo e todos estão sob os cuidados de Deus, sob a vontade de Deus. Por isso eu quero te fazer um convite. Eu fiquei pensando há algumas semanas em fazer algo de diferente, algo especial nessa Semana Santa. E eu pensei em fazer uma leitura dos textos bíblicos, mas isso seria algo muito mecânico, né? Simplesmente a leitura dos textos bíblicos. Não que isso seja pouca coisa, mas eu gostaria de ter uma interação um pouco maior. Por isso, eu pretendo fazer lives de manhã para que a gente leia esses textos, para que a gente medite sobre a paixão de Cristo e ore em conjunto. Então, se você tem algo que gostaria de orar junto comigo, junto com outras pessoas também, se você quer fazer essa leitura, né, da paixão de Cristo durante a Semana Santa, seja bem-vindo, participa, vamos junto. Eu vou fazer na maior quantidade de plataformas que eu conseguir e eu vou publicar até o sábado, esse sábado, um roteiro das leituras que nós vamos ter para que vocês, se vocês quiserem ler antes também. E aí, a partir do domingo, às 6 horas da manhã, a gente faz essas lives. Isso aqui não vai interferir em nada na minha rotina. As coisas todas que eu tenho marcada para fazer aqui na congregação vão estar depois disso daí. E a gente inicia o dia ouvindo a palavra de Deus, meditando nela e orando. No domingo da Páscoa, às 6 horas da manhã, nós vamos ter um culto aqui na congregação. Então, nós vamos ter esse momento devocional, né, esse momento de leitura, reflexão e oração, aqui dessa maneira, como nós vamos fazer na Semana Santa inteira. Mas a gente vai ter um culto e vai ser transmitido também. Ele sempre é transmitido nas mídias da congregação, né, no YouTube, no Facebook.
E eu vou tentar transmitir esse culto em mais plataformas, até para a gente ter uma continuidade, né, desse momento devocional. Então vamos lá, se você tiver alguma ideia, até domingo, ou até sábado à noite, né, melhor dizendo, de algo que a gente pode fazer, que a gente pode incrementar nesse momento devocional, eu fico muito honrado, muito feliz que você compartilhe comigo, tá bom? E também vou ficar muito honrado se você participar comigo desse momento devocional, tá bom? Deus abençoe, vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos aproveitar os meios da graça pelos quais Ele nos entrega o perdão, nos entrega a salvação. Tchau, tchau, fica com Deus.